Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e hoje eu trago-vos um caso bastante bizarro. Provavelmente vocês já ouviram falar dele, é um caso bastante antigo e bastante conhecido. Hoje eu vou falar-vos sobre o misterioso caso das gêmeas silenciosas ou das gêmeas que tinham a própria linguagem e que ninguém as entendia. Eu hoje vou falar-vos sobre esse caso, mas antes de irmos para ele, eu quero pedir-vos para deixarem já o vosso like, subscreverem se ainda não o fizeram, mas agora sem mais demoras, vamos então para o misterioso caso das gêmeas silenciosas. A June e a Jennifer nasceram no dia 11 de abril de 1963 e como todos os gêmeos, elas tinham uma conexão, um bond muito forte. Eu acho que isso é normal em todos os gêmeos são assim, mas elas eram mesmo muito ligadas uma à outra. Elas as duas começaram a falar bastante tarde, elas começaram a dizer as primeiras palavras e as primeiras frases bastante tarde e quando elas finalmente começaram a falar, ninguém conseguia entender bem aquilo que elas falavam uma linguagem que as pessoas não conseguiam entender muito bem, mas por mais incrível que pareça, elas conseguiam se entender muito bem uma à outra. Elas falavam muito bem entre elas, mas o mundo exterior, ninguém conseguia entender muito bem aquilo que elas falavam. Elas tinham que repetir muitas vezes a mesma coisa e um dia elas simplesmente fartaram-se disso e decidiram deixar de falar com as pessoas. E não foi uma birra de 15 minutos, uma birra de 20 minutos que passasse. Não, elas deixaram mesmo de falar com as pessoas durante bastante tempo e elas criaram como que uma linguagem só delas, ou seja, uma linguagem que só elas entendiam e que mais ninguém à volta delas conseguia perceber mesmo o que é que elas estavam a dizer. Elas tinham uma linguagem que só elas as duas conseguiam entender. Na escola, elas eram boas alunas, elas eram bem educadas, elas portavam-se bem, não se metiam em sarilhos, mas não comunicavam, não falavam e isso deixava os professores bastante frustrados porque eles faziam-lhe perguntas nas aulas, queriam que elas respondessem e elas basicamente não respondiam, não falavam e isso deixava os professores bastante frustrados. E por causa disso mesmo, elas começaram a sofrer bullying porque elas eram bastante estranhas e chegavam mesmo a ser assustadoras porque elas tinham uma linguagem só delas, então os outros miúdos achavam-nas bastante estranhas e por isso mesmo começaram então a fazer bullying com elas. E é estranho porque quando eles lhe chamavam nomes, se metiam com elas, as picavam, elas simplesmente não reagiam, elas não mostravam qualquer tipo de emoção, elas não mostravam tristeza, nem raiva. Elas simplesmente era como se eles não existissem, era como se elas os ignorassem completamente. Parecia que no mundo delas as únicas pessoas que existiam eram elas as duas e isso era um bocado estranho, ok? Toda a gente queria saber porque é que elas não falavam, porque é que elas eram assim e então os pais delas decidiram levá-las a um psicólogo e então elas acabaram por ser diagnosticadas com Select Mutism. Eu não consegui encontrar a tradução desse termo em português, mas basicamente as crianças que sofrem de Select Mutism sofrem de um transtorno de ansiedade que basicamente faz com que elas não consigam falar, não consigam comunicar em espaços onde exista muita gente, muito movimento. As crianças que sofrem desse transtorno só conseguem falar, só se conseguem exprimir em sítios onde elas se sintam relaxadas, confortáveis e seguras. Por exemplo, numa escola ou em sítios em que haja muito movimento, elas ficam fechadas no mundo delas e elas não conseguem reagir nem exprimir aquilo que elas sentem, nem sequer falar. Depois de elas serem diagnosticadas com este transtorno, basicamente a escola não quis saber, a escola não acreditou que elas sofriam de uma doença, de um transtorno e basicamente a escola dizia que elas eram assim porque queriam, eram assim porque eram rebeldes, eram assim porque estavam a fazer uma birra e por isso mesmo elas tiveram que mudar de escola, elas tiveram que ir para uma outra escola e nessa outra escola tudo correu melhor, elas foram bem aceites, elas foram bem recebidas e os professores e toda a gente naquela escola
se preocupava com elas e queriam ajudá-las ao máximo. Como eu já vos disse anteriormente, as pessoas achavam que elas tinham uma linguagem só delas, que elas tinham criado, mas depois de elas terem mudado de escola e os professores estarem mais atentos e toda a gente se preocupar e querer ajudá-las ao máximo, as pessoas começaram a perceber que não, que elas não tinham linguagem só delas, elas simplesmente estavam a falar inglês normal, só que elas falavam demasiado rápido e como elas falavam muito rápido, era difícil entendê-las e acabava por parecer que elas estavam a falar uma outra língua, uma língua diferente, mas não, elas estavam simplesmente a falar muito rápido e era por isso que era difícil entender aquilo que elas diziam. Quando elas não estavam na escola, elas passavam o tempo todo fechadas no quarto, sozinhas, as duas. Elas tinham uma irmã mais nova e essa irmã mais nova costumava partilhar o quarto com elas dormiam todas no mesmo quarto e elas falavam para ela, elas conviviam com ela, elas brincavam com ela. Mas quando essa irmã ganhou um quarto só para ela, quando os pais fizeram um quarto só para ela e ela se mudou para um outro quarto, as gêmeas simplesmente pararam de falar com ela e não falaram mais com ela e é estranho porque parecia, ou pelo menos eu acho que enquanto ela estava a dormir no quarto com as gêmeas, ela fazia parte do mundo delas, ou seja, fazia parte da bolha delas. E quando ela se mudou para um novo quarto, era como se ela tivesse saído do mundo das gêmeas e já não fizesse parte desse mundo e então elas deixaram de aceitá-la e de falar com ela. Elas pensaram, tu saíste do nosso quarto, saíste daqui, então saíste do nosso mundo e já não pertences ao nosso mundo. É uma coisa assim, é pelo menos o que eu acho. Quando elas queriam ver televisão e tinham que pedir autorização aos pais, elas faziam uma coisa bastante bizarra. Elas escreviam uma carta aos pais a pedir autorização para ver televisão e depois os pais tinham que escrever se lhes davam autorização para ver televisão ou não e depois tinham que lhes mandar essa carta. Ou seja, ok, eu estou-me a rir, mas eu não devia estar a rir. Isto é estranho e muito bizarro. Elas não gostavam de comer em frente às outras pessoas, elas simplesmente, se tivesse alguém ao pé delas, elas basicamente não comiam. Elas só comiam se estivessem sozinhas, porque senão elas não comiam. Basicamente na escola elas tentavam afastar-se ao máximo de toda a gente. Elas tentavam encontrar um sítio isolado, escondidas, para que ninguém visse que elas estavam a comer. Isto é muito estranho. Foi também nesta altura que elas começaram a fazer uma coisa, para mim, que é a coisa mais bizarra deste caso. Elas começaram a caminhar sincronizadamente, ou seja, elas davam os passos ao mesmo tempo, elas caminhavam da mesma forma, ao mesmo tempo, ao mesmo ritmo. Isto é muito assustador. E se elas fossem a caminhar e alguém aparecesse, alguma pessoa aparecesse à frente delas, elas basicamente paravam de andar e olhavam fixamente para a pessoa e ficavam a olhar fixamente para a pessoa até a pessoa ir embora e só depois da pessoa ir embora é que elas começavam a caminhar outra vez. Ou seja, elas estavam a caminhar, passava alguém, elas basicamente olhavam para a pessoa e ficavam a olhar durante imenso tempo para a pessoa e depois, quando a pessoa ia embora, elas voltavam a caminhar. Vocês estão a imaginar? Elas tinham um diário, elas escreviam as duas num diário e nesse diário elas escreveram que talvez fosse bom elas serem separadas, podia ser que elas conseguissem viver uma vida normal se estivessem separadas uma da outra. E então os pais delas decidiram fazer isso mesmo, decidiram separá-las. Mas depois de elas serem separadas, as coisas não correram bem e elas passaram por um mau bocado. Elas pararam de comer, pararam de dormir e passaram a ser catatónicas. Ou seja, elas passaram a ter muita rigidez no corpo e pouca mobilidade. As pessoas que sofrem desse transtorno, deve ser um transtorno, eu não sei se é um transtorno, mas as pessoas que sofrem disso conseguem passar dias, horas e talvez semanas na mesma posição. Ou seja, elas podem passar semanas com o braço levantado e não conseguem meter o braço para baixo. Ou seja, elas não se conseguiam movimentar, era como se elas estivessem sólidas, paralisadas. Os pais não sabiam o que é que deviam fazer e isto não podia continuar assim, então eles decidiram voltar a juntá-las e quando elas ficaram novamente juntas, elas voltaram a fechar-se no quarto sem falarem com ninguém e o tempo foi passando e não existiam melhoras e elas continuavam igual, não falavam com ninguém.
a situação estava a ficar cada vez mais difícil porque elas não queriam ser assim, elas não faziam isto porque eram rebeldes, elas simplesmente não conseguiam controlar, elas não conseguiam ser de outra maneira e elas diziam que era assim que tinha que ser. E a situação estava a ficar cada vez mais incontrolável, cada vez mais difícil para elas e para a família e para toda a gente à volta delas. Então elas resolveram tentar arranjar uma forma de se comunicarem com o mundo, de conseguirem exprimir os sentimentos, aquilo que sentiam. E foi assim que elas tiveram a ideia de escrever. Porque ao escrever talvez isso as ajudasse a comunicar com o mundo e talvez isso de alguma forma fosse bom para elas. Então elas começaram a escrever, elas escreveram alguns textos e elas tentaram inclusive lançar alguns livros, só que infelizmente ninguém deu muita atenção ao trabalho delas, ninguém ligou muito àquilo que elas escreveram e então esta ideia acabou por não dar resultado e elas acabaram por ficar ainda mais tristes, mais deprimidas, porque elas tinham esperança que isso as ajudasse a comunicar com o mundo e talvez a sentirem-se melhor, mas como ninguém ligou, elas acabaram por ficar ainda mais depressivas e o problema ainda acabou por ficar ainda maior. Eu achei isto bastante triste porque elas tentaram arranjar uma forma de melhorarem e escreveram textos que podiam ajudar outras pessoas, mas basicamente ninguém ligou àquilo que elas escreveram, ninguém ligou. Porque é que não ligaram? Porque é que não, mesmo que não fossem livros completos, pelo menos um texto que elas tenham feito, mas ninguém ligou nada e isso é muito triste. Quando elas fizeram 16 anos, elas acabaram por encontrar um par de gêmeos, ou seja, gêmeos, rapazes, e eles tinham a mesma idade que elas e eles acabaram por passar o verão todos juntos. Elas divertiram-se bastante com estes dois rapazes, mas à medida que o tempo foi passando, elas começaram a ter muitas discussões, a discutir imenso por causa destes dois rapazes. Elas sempre foram bastante próximas desde pequenas, elas eram muito juntas, muito unidas, mas elas começaram meio que a ter uma relação muito tóxica. Elas deixaram de se adorar, de viverem as duas uma para a outra e passaram a ter muitas discussões, elas discutiam muito, elas começaram a ter uma relação muito tóxica e a Jennifer chegou mesmo a escrever no diário dela que tentou por algumas vezes estrangular a June enquanto ela estava a dormir. Quando o verão chegou ao fim, quando o verão terminou, os dois rapazes tiveram que voltar para o país deles porque eles eram americanos, eles viviam noutro sítio e quando o verão acabou eles tiveram que voltar para o país deles e então isso deixou as gêmeas bastante frustradas porque agora ia voltar tudo ao mesmo, ia voltar tudo àquilo que era antes, elas iam voltar a ficar sozinhas, fechadas no quarto, no mundo delas. Elas ficaram com muita raiva porque agora ia voltar tudo ao mesmo e então elas decidiram descarregar a raiva delas na sociedade e fazer coisas más. E elas acabaram por colocar fogo numa loja que ficava bastante perto da casa delas e a June escreveu no diário que simplesmente adorou fazer aquilo e que iria continuar a fazer coisas daquelas até ser apanhada porque ela adorou fazer aquilo. Mas pouco tempo depois elas acabaram por ser apanhadas e foram colocadas e mandadas para a prisão. A prisão acabou por ser um inferno ainda maior para elas, era completamente um inferno, porque elas foram colocadas numa cela, as duas juntas, e elas não se davam, elas odiavam-se, nesta altura elas odiavam-se. Elas discutiam muito, elas batiam uma na outra, então elas acabavam por ser separadas, só que separadas elas não conseguiam viver. Elas não comiam, elas não dormiam, ou seja, elas tinham que estar juntas para funcionarem. E então era um dilema, porque juntas elas discutiam e separadas elas não viviam simplesmente. E então elas acabavam por ser novamente colocadas na mesma cela e voltavam a discutir. Separadas elas não funcionavam, era como se elas precisassem de estar juntas para funcionarem, para viverem. Isto é muito estranho, porque elas odiavam-se. Ninguém sabia ao certo o que fazer com elas, elas precisavam naturalmente de ajuda, elas precisavam de ajuda médica e então eles decidiram mandá-las para o Broadmoor Hospital. O Broadmoor Hospital é um hospital-prisão onde estão algumas das pessoas mais perigosas do mundo, estão imensos serial killers lá, é onde está gente muito perigosa.
mas elas não estavam nada felizes com isso, elas odiavam estar lá, elas odiavam toda a gente que estava lá, elas odiavam-se uma à outra. E então elas foram mandadas para alas separadas do hospital, ou seja, uma ficava numa ala da esquerda e a outra ficava numa ala da direita. E elas escreviam muitas cartas uma à outra, e numa dessas cartas a Jennifer disse que sabia que iria morrer mais tarde ou mais cedo. Elas começaram a ter muitas alucinações, muitas visões, elas começaram a ficar muito perturbadas e então os médicos deram-lhe calmantes para elas se acalmarem, só que esses calmantes fizeram com que a cabeça delas ficasse como nevoeiro, ou seja, parecia que na cabeça delas só existia nevoeiro, elas não conseguiam pensar corretamente, elas não conseguiam nem escrever porque a visão delas também estava meio embaçada por causa dos medicamentos. Elas acabaram por passar 12 anos nesse hospital, no Broadmoor Hospital, e um mês antes delas completarem 30 anos de idade, elas foram mandadas para um outro hospital, um hospital onde elas podiam ter mais liberdade, entre aspas, onde elas podiam relaxar mais. E foi então que a Jennifer começou a dizer que não se sentia bem, ela estava sempre cansada, sempre doente, e voltou a dizer à June que sabia que ia morrer mais tarde ou mais cedo e que não faltava muito. E infelizmente ela acabou por morrer no dia 9 de março desse mesmo ano e a causa da morte foi apontada como uma inflamação no coração. Ela morreu de causa natural e isso era muito estranho porque ela era muito nova, ela tinha 30 anos. E era ainda mais estranho pelo facto de ela ter dito muitas vezes que sabia que ia morrer mais tarde ou mais cedo. Depois disto, a June ficou um ano nesse hospital e ela escreveu no diário que sentia muita dor por ter perdido a irmã, mas que no fundo ela sentia meio que um alívio porque ela agora era como se um peso tivesse saído dos ombros dela e ela sentia meio que um alívio por se ter livrado da irmã. Isto é bizarro, mas é estranho. Este caso é muito estranho. Elas não funcionavam uma sem a outra, mesmo que se odiassem, por mais que elas se odiassem, elas precisavam uma da outra para conseguirem funcionar. E era como se uma delas tivesse que morrer para a outra ser libertada e poder viver uma vida normal. Isto é muito estranho. Não existe explicação para este fenómeno. Eu não sei se posso dizer que isto é um fenómeno, mas é muito estranho. Talvez isto fosse uma espécie de maldição ou uma coisa desse género, eu não sei. Comentem aí em baixo o que é que vocês acham sobre este caso, porque eu sinceramente estou curiosa para saber o que é que vocês acham sobre este caso. Subscrevam se ainda não fizeram, deixem o vosso like porque isso ajuda-me imenso a crescer aqui no YouTube. Ativem o sininho das notificações e até ao próximo vídeo. Tchau! Hoje estamos num cenário novo e a partir de agora vai ser aqui que eu vou gravar os meus vídeos e é tão lindo, olhem aí. E talvez isso ajudasse. E isso deixou-as bastante tristes, bastante deprimidas.